Olá, sou a Ângela Faria, do Jornal Estado de Minas, e hoje o Divirta-se Podcast tem um convidado especial, muito ligado à cultura de rua aqui de Belo Horizonte. É o rapper Roger Def, que pode ser considerado um dos pioneiros do hip hop aqui na cidade, aqui na capital mineira. Tudo Olá, bem? Roger, tudo bem? Tudo bem, Ângela? Sexta-feira, agora, dia 17, nós vamos ter um show seu na Casa Matriz, que está de endereço novo, né? Na Sim. Casa do Jornalista, lá na Álvares Cabral, número 400. Como é que vai ser esse show? O que é que você preparou aí para esse novo encontro presencial, depois de tanto tempo que todos nós passamos assim afastados dos palcos e tal? Bom, primeiro, satisfação estar aqui com você, né? Bater esse papo, né? A gente sempre troca ideias aí em outros espaços, mas assim, primeira vez que a gente vai bater esse papo num podcast, né? É, Nesse formato novo aqui do estado de Minas. É, bom, acho que durante esses 2 anos de pandemia, né? Que parecia um século, né? Eu acho que foi bem isso. Eu fiz algumas apresentações online, né? Fiz lives, participei de festival online, essas coisas assim. E lancei um disco ano passado, né? O Pra Romper Fronteiras, que eu consegui fazer uma única apresentação dele, né? O show de lançamento a gente conseguiu fazer dentro do circuito municipal de cultura. Foi bem legal, né? E tal. Mas mas a ainda. apresentação é presencial. Essa foi presencial, mas ainda com público restrito, aquela coisa da pandemia, né, que não acabou ainda, mas É. assim, já estava num estágio ainda mais complexo, então foi uma coisa mais restrita, assim. E aí, agora eu quero fazer essa apresentação. Não é só do disco, né? É do Pra Romper Fronteiras, é também do Etnografia Suburbana, que é o disco que eu lancei em 2019, assim, pouco antes da pandemia, né? Então, esses dois trabalhos, né? E algumas músicas do Julgamento também. Basicamente, esse show, ele tem a ver com uma celebração do hip hop pra mim, sabe? Assim, da minha vivência do hip hop, né? E aí, convidei o DJ Roger Moore, que é uma figura super importante pra gente. Ele foi, eu costumo dizer que ele foi um dos responsáveis pela formação musical de uma galera ali, né, do final dos anos 90, assim, Do rap de do BH. rap de BH. Inclusive, até mais amplo, assim, eu aprendi a ouvir Chico Science e Nação Zumbi com o Roger Moore, que ele tocava nas festas dele, né? Uhum. Ele tinha um set list muito diferente. Por exemplo, ele mandava Beast Boys e no mesmo set ele vinha com Rata Marrata do Sepultura. Olha que O que é loucura. muito bom para romper fronteira, né? Com aquela Exato. brigaiada. Não, não pode, é hip hop, é isso, é aquilo, não pode misturar, não é? Porque teve uma época que isso foi muito forte no rap, hoje não é mais, né? Eu acho que ainda sempre vai ter aquela figura que é mais purista, né, em relação à questão cultural. Que eu acho que, assim, é importante a gente ter uma noção do que é, mas entender que a cultura se transforma. E a cultura, na verdade, ela é feita de encontros, né, enfim, de várias coisas, né. Eu só queria fazer um comentário sobre. Muita gente fala que eu sou um dos pioneiros, né? Assim, aí eu peço licença, agradeço mesmo Você essa. não se julga pioneiro? Não, Por não. quê? Porque tem as pessoas que vieram antes, né? Eu peço bênção para essas pessoas, né? Cita elas É, então, vamos fazer justiça então. exatamente. Que é, poxa, Eduardo Sô, Roger Diden, tinha o MC Pelé, saudoso MC Pelé, Flávio Pereira, DJ Joseph, a turma do Retrato Radical, né? Do Radical T, a galera da Black Soul. Então, todas essas pessoas são a minha escola, né? Então, assim, aí eu, com muita licença, muita humildade, eu represento uma continuidade, né, dessa história com eles. Mas, assim, não sou, de forma alguma, um pioneiro, né? Aham. É, mas você tem 40, não parece, mas você tem 40 anos, não Sim, tem? sim. E desde quando você está no hip hop? Eu tô no hip hop desde. Ai, Quando você tinha quantos anos, mais ou menos? eu acho que eu comecei no hip hop, eu devia estar com meus 16, Pois 17. é. É porque. Mas só que eu só subi no palco. Eu comecei com 16, 17, mais ou menos. Mas eu fui subir no palco a primeira vez aos 19. Então, na verdade, aí eu fico meio na dúvida qual que eu comemoro. É o Hum. dia que eu subi no palco a primeira vez ou quando eu comecei
a me entender como uma pessoa ligada ao hip hop, né? Porque isso começou bem antes. Bem antes. E você, tá bom, pioneiro não, mas veterano então. Veterano, acho que talvez, veterano sim. Mas você é um veterano que teve a honra de ver Sabotagem ao vivo. Sim, eu conversei com ele, Não é inclusive. contra esse caso, porque o Sabotagem é um ícone do hip hop brasileiro, é um cara moderno até hoje, já morreu há muitos anos, né? Sim. Como é que foi essa passagem sua com Sabotagem? Nossa, vamos lá, né? Final ali dos anos 90, tinha um programa chamado Yo MTV Raps, que era a forma que a gente tinha de sacar os videoclipes que estavam saindo, né? Tanto do rap brasileiro quanto do rap norte-americano, né? Era o Yo MTV Raps. Aí você tinha... Isso é muito complexo, né? De contar pra galera que tá nesse contexto atual de redes Novo, sociais, né? de YouTube, né? Mas assim, você tinha que ter um conversor UHF na sua TV pra você assistir o Yo MTV Raps. E nem todo lugar esse conversor funcionava bem. Então, eu tinha um amigo, que era o Clodô, inclusive foi o cara que me batizou de Def, né? Me batizou de... Ah, você vai ser Roger Def. Não podia ter um nome que fosse... Meu nome de batismo é Rogério, né? Rogério Dias. Mas aí, pô, não. Como MC, um MC não pode se chamar assim. Era assim naquela época. Aí ele levava lá em casa umas fitas que ele gravava na casa... Tinha um amigo dele que gravava pra ele as fitas VHS com os episódios de Yo. E lá eu vi o Sabotagem a primeira vez, né? O Sabotagem começou aparecendo, ele cantou Rap é Compromisso a primeira vez no programa do Yo MTV, na fase que era apresentada pelo KLJ. KLJ, é. E aí E apareceu na MTV, na MTV. né? E aí o Sabotagem cantando Rap é Compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito, aqui Sabotagem. Aí foi. E aí, poxa, o Sabotagem já virou uma figura conhecida por causa do Yo MTV antes de lançar disco. Ele tava colando com os caras do RZO. Aí o RZO veio tocar aqui em Belo Horizonte em 2000. 2001, uma coisa assim, acho que é 2000, porque foi antes do disco Sabotagem sair. Então eu acredito que era 2000, mais tardar 2001. E aí o RZO veio, já era um grupo com 2 discos, e o segundo disco foi um sucesso, sim, sabe? Um sucesso absoluto. É, o RZO é um dos pioneiros do rap nacional, junto com Racionais e tal, Sim. né? O Elião, o Sandrão, aquela turma ali. Negrali tava junto. Negrali. Tinha o Marrom. Era uma turma, era Negrali, Marrom, Sandrão, Elião e o Sabotagem. E o DBS também. Tinha o Negro Útil, vinha a turma toda. Mas aí, esse show, você foi ao show? Fui ao show. Garoto, né? Fui lá ao show e tal, e aí o Sabotagem subiu no palco, parecia um monstro, assim, um cara com uma performance de palco que eu nunca tinha visto. Eu tô assim, que isso, que loucura esse cara. Mas beleza, só que ele não era tão famoso, assim, a galera tava lá pra ver o RZO, né? O povo pirou com ele, obviamente, que ele chegou cantando Rap é Compromisso ali. Aí no dia seguinte, e isso era uma sexta-feira, no sábado, ele tava na Galeria Praça 7. A Galeria Praça 7, na época, era cheia de discos, de lojas de discos, né? Lojas que vendiam discos de rap. Né? Ainda tem a Galeria do Rock, né? Mas a Galeria do Rap acabou saindo, né? Os discos... Não tem mais loja. Acho que tem uma loja que ainda vende discos, não tenho certeza, de rap lá. E aí o Sabotagem tava lá com o Negro Útil. Tava lá, assim, e eles estavam olhando lá a galeria e tal, e não tinha ninguém perto dos caras. As pessoas, sabe, nem sabiam. Não tinha essa coisa, né? E eu cheguei pra ele e falei assim, ô Sabotagem, pô, tava no seu show ontem, cara, muito legal. Aí ele tá assim, pô, mano, eu falei, pô, tem um grupo chamado Julgamento, eu devo gravar disco em breve, né? Ia gravar disco só 8 anos depois, né? Né? Eu tava doido, mas eu tava nesse processo de tentar gravar um disco já. E aí, ele super simpático, ele tá assim, pô, mano, pô, que legal, você vai gravar um disco, eu também vou gravar o meu logo, ó, vamos fazer o seguinte, quando meu disco sair, você fortalece aqui, eu te fortaleço lá em São Paulo, vamos nos ajudar. E aí eu achei muito legal, porque o cara já tava com a turma da pesada, que era o pessoal do Racionais, e com os caras do RZO. E não precisava pedir para um moleque que não sabia nem como é que gravar o disco. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte, e não sabia se o menino vai gravar disco. Vai. Aí, mas ele foi desse. E aí a gente conversou 1 hora. O Negro Útil não falava, não. O Negro Útil só olhava e fazia uns olhares, mas não falava um ar. Né? Não comigo, conversava só com o Sabotagem. Com Sabotagem. Mas Sabotagem a gente conversou mais de 1 hora ali. E com essa coisa mesmo de... E ele falou muito, falou assim, não, vamos nos fortalecer. Se eu disse saindo, me manda, eu vou te mandar o meu também e tal, não sei o quê.
E aí, assim, o disco dele saiu pouco depois, né? Saiu bem pouco depois. E aí, eu vi uma... Foi uma coisa louca, porque rapidinho ele tava gravando com o Benegão, É, gravou com Sepultura, é. participou, fez o Carandiru, fez o Invasor, ganhou prêmio de trilha Melhor sonora, ator melhor também. ator. É. Aí eu falei assim, nossa, é esse cara que eu vou Que divulgar me alguma... deu essa atenção toda lá, né? Que eu vou divulgar alguma coisa dele aqui, eu vou Aham, divulgar o quê? Não aham, precisa. Né? E é isso, né? Meu disco foi sair do Julgamento no Foco do Caos. A gente só foi conseguir lançar o nosso disco em 2008, uhum, né? E aí e eu fiquei com essa coisa do Sabotagem na cabeça, né? Tanto é que na introdução, a introdução tem várias colagens que os DJs soltam e tal. E aí eu falei, cara, a gente precisa homenagear o Sabotagem de algum jeito aqui, aham, porque eu fiquei com isso, né? Da atenção que ele me deu quando uhum, não tinha nada nem para poder mostrar direito, né? uhum, E aí a gente colocou o sample a minha parte, não vou fazer pela metade, que eu acho que é da música, o Rap é Compromisso mesmo, uhum, é da Rap é Compromisso. E aí sampleamos ele, que foi uma homenagem, é, já se- a gente poderia fazer isso por várias razões, por tudo que o uhum. Sabotagem foi, né, pela referência que ele era, mas pra mim, pessoalmente, tem a ver com essa conversa, desse papo de 1 hora com ele lá esse dia. E dá uma fortalecida, assim. Você é artista, né? Sim. E aí, vamos pular para o show de agora. Como é que você está pensando nesse show? Vai ser um show mais rap raiz, vamos dizer assim, ou não? Vai ser um show dançante? O que você está pensando em fazer nessa sexta-feira? Então, ele vai ser. Eu acho que ele vai ser mais rap raiz por conta da formação. Porque eu tenho uma formação com a banda, né? E antes, desde a pandemia que eu não encontro com o pessoal pra gente ensaiar, pra tocar juntos, né? Então a gente tem focado nessa formação mais simplificada do DJ MC, e que já remete a essa coisa mais clássica do rap. Você e o Roger Moore. Né? O Roger Moore, na verdade, vai só discotecar. Ah, tá. Aí quem vai fazer comigo. Eu tenho 2 DJs, né? Eu Aham. tô chique desse Você jeito. está muito Não chique. tô. Aí tem o DJ Flávio Machado, que já fazia comigo, e o DJ Hamilton Júnior, que foi da primeira formação do Julgamento comigo, Bacana. né? Aí o Hamilton não vai dessa vez, mas assim, vou estar desta vez com o Flávio, além dos backing vocals, que é o Celton Oliveira e a Michelle Oliveira, mais a participação especial do Xabê, Ah, eu né? sabia. Aham. É, a gente, Que é outro veterano, né? outro veterano, dançarino, Aham. enfim. E aí a gente ficou de confirmar algumas outras presenças também, porque esse disco, o Para Romper Fronteiras, sempre tem participação do Pererê, né? Tem. Mas acho que o Pererê não vai poder participar, que ele tinha um compromisso. Ele falou assim, olha, vou ver o que te falo e tal, talvez eu consiga. Mas assim, aí ficou um pouco em aberto. Mas é basicamente isso o show. E é um show dançante porque uma coisa que são referências pra mim nas construções dos discos é a coisa do funk, do soul e do boom bap, né, que já é dançante. Então, é uma coisa que os dançarinos de break até falam comigo, poxa, seu rap é um rap que eu gosto, que eu consigo dançar, né? Não foi, nem foi pensado exatamente nisso, mas é porque eu já gostava de coisas que tivessem mais ritmo nesse sentido. Então vamos ter um baile, né? Eu acho que Uma sim. espécie de baile. Me diz uma coisa, no seu trabalho, o que que você gosta de ressaltar nas suas letras e no seu trabalho? Qual é o seu propósito? Porque o rap é um estilo muito comprometido com a mensagem, com as letras. Você, como é que você se coloca nisso? Bom, eu acho que a pauta racial ela é muito presente nas músicas, né? Eu acho que na etnografia suburbana principalmente, né? E por conta do momento, né, do que a gente vive, eu acho que isso ganha mais força. Não que a gente tenha, desde que os povos africanos vieram assim para as Américas, não que isso tenha deixado de ser pauta. Foi pauta desde sempre, né? Desde então. Né? Mas eu acho que nesse momento a gente ressalta mais porque as coisas ficam mais visíveis a olho nu, sabe? Não há muito como escamotear nada, né? Que bom também por esse lado. Ao mesmo tempo a gente vê que é uma luta que precisa ser travada porque o estado atual das coisas não pode permanecer o mesmo, assim, né? Aí eu sou um utópico nesse sentido mesmo, porque eu acredito que toda militância ela tem o objetivo de um dia não ser mais necessária. Eu acredito que um dia ela não será necessária, mesmo que eu não veja isso, né? Até porque se não acreditar nisso, você não vai lutar por nada mesmo, né? Então é importante manter nesse lugar.
E aí a outra coisa que eu sempre retrato também é a questão da valorização humana mesmo, no sentido de quem nós somos e o lugar que a gente ocupa no mundo, né? As nossas responsabilidades. E também a própria cultura hip hop, né? Eu acho que um tema que é recorrente, mesmo que de forma implícita, né, nas minhas letras, são as bases do hip hop. O que eu aprendi no hip hop, né? É, toda a minha ideia em termos de noção de cidadania, de pertencimento à cidade, vem da minha vivência do hip hop, não vem de outro lugar, né? Foi a escola, né? Foi a escola. Eu até falei outro dia também que antes de me tornar jornalista, me tornei MC, né? O MC é que deu origem ao jornalista e uma coisa alimenta a outra. A palavra também, né, Ronson? Exatamente. Como é que você avalia o rap de Belo Horizonte hoje? O que que o rap de Belo Horizonte tem de diferente que está chamando tanta atenção do país? Hoje muita gente diz que aqui tem que BH tem um rap mais bacana do Brasil, vamos dizer assim, né? Nessa fase agora tem o Djonga, agora tem o FBC, tem você. E que BH tem? Onde é que está essa coisa de Ai, mineira? Pois é, é difícil, né? Difícil. Falar sem ser bairrista, né? Sem parecer. Seja o bairrista, então, uai. É porque eu já defendo há muito tempo que o rap de Belo Horizonte é um dos mais ricos do país, né? Eu falo que tem uma diversidade enorme de estilos aqui já há muito tempo. Você tem uma diversidade de artistas que simplesmente não se parecem. Aí isso foi confirmado para mim quando eu recebi aqui alguns amigos da Bahia, né? Os caras do Opanigé, que são referência do rap baiano. E são caras que já tinham circulado por outros lugares do país e tudo, né? São Paulo principalmente. E aí eles viram alguns artistas daqui, eu não sei quem foi que comentou deles, mas ele falou, cara, o interessante daqui é que vocês não se parecem um com o outro. É. Eles comentaram isso, uma coisa que eu já tinha essa percepção, mas eu falei, bom, é muito difícil eu falar isso se o outro vai ter essa percepção. Eu tô aqui, eu consigo perceber essas nuances, mas eles perceberam isso. E isso é muito forte, assim. Eu acho que o rap nacional como um todo é muito marcado pelas assinaturas particulares dos artistas, dos MCs. Mas Belo Horizonte, eu acho que até pela ausência de uma coisa mercadológica, os artistas se permitiam ter um lugar mais criativo mesmo, no sentido de minha linguagem aqui, sabe? Então, você pega, por exemplo, Oreia, né? Você pega o Renegado, tem uma outra onda dele. Você pega o Dr. Bill Chabê, o Retrato Radical, tem uma outra pegada deles ali. A gente, o Julgamento ou eu, a gente tem uma linguagem que é minha ou do Julgamento ali, que também não se parece com o outro. O Negão, o Djonga, o FBC e várias outras pessoas, a Clara Lima, a Tamara Franklin. Todo mundo tem assim, uma assinatura muito particular, um jeito muito seu de fazer a parada, assim, sabe? Então, acho que fica um pouco nesse lugar a riqueza tá aí. Isso já é uma coisa já de muito tempo, sabe? Essa construção muito rica. Eu lembro que o Retrato Radical mesmo, quando eles lançaram um disco em 95, eu tinha um vinil e tudo. Nem conhecia o Radical pessoalmente, nem nada, né? Mas eu ouvi, e eu já ouvia muito rap de Brasília, de São Paulo também, né? GOG, Câmbio Negro na época. E aí eu ouvi o Retrato Radical e falava assim, pô, mas que diferente, que assinatura interessante de letra, de produção. E aí eu percebi isso também no Divisão de Apoio, que era o grupo do Dr. Bull, anos atrás. Então, já tinha uma pegada muito de uma identidade muito marcada e com qualidade, sabe? Diversidade também, né? Exatamente. E eu acho que tá nesse lugar, sabe? E aí eu concordo, de fato, o rap daqui é um dos mais bacanas do país, né? Com certeza. E tem uma grande vitrine que é o duelo de MCs, né? Que agora está voltando o formato presencial, né? Porque antes da pandemia juntou uma multidão absurda ali na Praça da Estação, as últimas edições, né? Para a finalíssima nacional. Você não né? Você não fez parte dos duelos, você não é ali né? Porque é diferente, o cara que faz o duelo é diferente do rap da letra e música do jeito que vocês fazem e tal. E, Roger, você é jornalista
E você, o que eu acho muito bacana é que você, além de ser jornalista e rapper, você estudou, você pesquisou o rap aqui de Belo Horizonte, o surgimento do rap e da cultura de rua de Belo Horizonte. Você fez uma tese, é isso? Você aprovou uma tese? Conta pra gente. Em qual faculdade? E que conclusões que você chegou com essa tese, com essa pesquisa que te levou um bom tempo? Pois é, eu defendi, minha dissertação de mestrado foi em dezembro de 2021, né, na UENG, Na né, UENG. na Faculdade de Artes, né, nas artes, pós-graduação em artes da UENG. E foi uma pesquisa sobre o BH Canta e Dança, né? Que é um projeto. Um projeto, BH Canta e Dança foi um grande festival, um projeto que ele aconteceu de 86 a 97, a maior parte do tempo dele na Praça da Estação, e cumpria o papel, mais ou menos o papel que o Duelo de MCs cumpre hoje. Reunia ali uma juventude preta periférica, num palco onde tinham artistas dançando, cantando, e acontecia nos últimos dias, nos últimos anos dele, era uma edição anual, e era sempre 2 dias de evento, com um público de aproximadamente 50 mil pessoas, 30 mil pessoas na Praça da Estação. Você só via a cabeça. Era muita gente. A promoção era da Prefeitura de Belo Horizonte? Como é que era? Era uma relação com Belotour. Ah, tá. E aí o Pelé contava também com vários parceiros que ele conseguiu. Pelé era um grande Ela era um dançarino, né? Isso. Eu me lembro dele. O MC Pelé, Ele morreu. sim, ele faz faleceu tempo. em 2009, eu acho. O MC Pelé foi um dos pioneiros do hip hop na cidade. Ele começou, quando o hip hop começa em 83, ele faz parte da turma de jovens que, influenciados pelo filme Flashdance, né? Flashdance nem é um filme de hip hop, é um filme Não. que tem uma ceninha curta ali, mas foi o que fez o pessoal daqui querer ir pra rua pra dançar, né? Depois vieram outros filmes. Então o audiovisual tem um papel muito importante na formação do hip hop, né? Não só em BH, mas no Brasil como um todo. E ia pra rua mesmo, né? Não tinha aparato, não tinha nada. Chegar na rua e dançar. Né? Chegar Eu na me rua. lembro um pouco. Era um rádio boombox, ou então tinha um Fusca de um amigo deles, um deles, acho que era o Tia Dulce, não sei, porque um dos dançarinos, um dos primeiros dançarinos de break era filho da apresentadora de TV. Filho da apresentadora da Tia Da Dulce. Tia Dulce. O apelido dele era Tia Tia Dulce Dulce. por causa da mãe dele. E ele foi junto, eu não sei, aí eu não tenho certeza se esse Fusca era dele, mas acho que era. Em que eles foram pra Savassi pra dançar, né? Foi o Pelé, foi o Eduardo Sô, foi o Roger Dio Dentinho, e aí foi isso. Bom, e aí a minha pesquisa, ela tinha que, pra contar do canto e dança, eu tinha que contar também desse começo, né? Porque o canto e dança, pra ser entendido, você tem que contar como que o hip hop Como que chega isso- aqui e como é que essas pessoas começam a dançar. Como que o Pelé se interessa pela dança de rua e como que isso se torna, ele vê nisso uma oportunidade de fazer um evento que inicialmente que tinha uma pegada social muito forte. BH Canta e Dança começa primeiro como Natal do Menor, que era para arrecadar fundos para crianças que não tinham, para crianças, né, de Caramba. periferia e tudo mais. E depois, com o tempo, se transforma no BH Canta e Dança, mas sempre com uma temática, que é uma temática social importante. Teve um Canta e Dança que foi em homenagem à libertação do Mandela, quando o Mandela foi liberto, Olha. então a temática foi sobre o Mandela. Aham. E tinha sempre, e eles tinham um lema, né? Diga não à violência e às drogas, Nessa né? época não tinha duelo de MCs ainda. Não tinha. Aham. O duelo vai surgir basicamente 10 anos depois que o BH Canta e Dança acaba. Aham. O BH Canta e Dança, a última edição é feita em 97, e aí o duelo vai surgir só em 2007. E há um hiato de 10 anos, né? E é um negócio assim, que é sintomático, porque durante esses 10 anos, o hip hop ficou afastado da rua mesmo. A gente foi pros espaços, pras casas de show. Entre o BH Canta e Dança e o duelo? Basicamente isso. Há um hiato gigante, assim, de... Claro, os dançarinos de break, eles resistiram, eles continuavam na rua de alguma forma. Mas da forma que o canto e dança promovia, não. Não apareceu quase nada, assim, a não ser pode ter, obviamente, alguma coisa que escapa da pesquisa da Mas gente. desse tamanho, não. Não. Né? E aí o duelo de MCs é que vai fazer o hip hop voltar pra Pra rua, rua. né? E, enfim. E aí,
muita gente mais ligado às raízes da cultura hip hop diz que o Canta e Dança não é um evento de hip hop porque ele misturava muita coisa, né? Mas ele era essencialmente hip hop porque se reúne uma juventude periférica e negra no centro e reúne vários DJs, dançarinos. E eu acho que a coisa toda do pessoal dizer que não era tão hip hop assim é porque ele tinha uma grande gama de artistas do funk. Ah, tá. Olha que interessante. O funk com o hip hop Tava muito junto. Lá nos anos 80, Exatamente. 90, início Exatamente. dos 90, né? Mas ali também é o seguinte, é um entendimento também que naquele momento, por exemplo, era muito comum um artista que fazia rap subir no palco e fazer funk, não tinha essa separação na cabeça dele. Porque, inclusive, as coisas vêm juntos, né? O rap, o funk, ele é uma releitura brasileira do Miami Bass, né? E que vai ganhar uma outra cara bem diferente do Miami Bass, inclusive. Mas, para esses artistas não fazia sentido fazer uma separação, sabe? Mas aí já tinha uma galera já separando, ó, isso aqui é outra coisa, sabe? Não é nem a galera separando, era uma leitura que fazia sentido, porque, de fato, o funk ele ganhou uma autonomia cultural de tal forma que ele de fato não era hip hop, ele era funk mesmo, ele era outra coisa. Principalmente a partir do Rio de Janeiro, né? Sim, exatamente. Então ganhou uma cultura que ela é essencialmente uma cultura brasileira, né? É uma cultura dos morros, das periferias do Brasil, assim. Então, de fato, não era realmente hip hop. E hoje ele chama muita atenção internacional de DJs e músicos por causa dessa característica. Outro dia, o Jorge Drexler, que é um cara muito ligado ao pessoal da MPB, o Caetano, ele ganhou até o Oscar de melhor trilha com o filme do Walter Salles, né, aquele filme sobre o Che Guevara. Ele colocou, tem uma batida de funk carioca numa das faixas do novo disco dele. E ele fala muito da importância do funk carioca, assim, com a coisa da raiz negra, da diáspora negra, que é tanto do Brasil quanto é do Uruguai dele também. Ele é branco, ele não é da comunidade e tal. Então, hoje, o funk ele é respeitado e copiado internacionalmente. A gente está vendo o sucesso da Anitta aí, não é à toa, né? Não, mas sensacional. Te interrompi. Não, mas é isso, a gente está conversando, é isso. E eu acho, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que é engraçado, né, pra você ver, a gente tem esse momento aí, talvez, de um certo purismo, que eu acho que talvez fosse necessário até para demarcar alguma coisa ali, né, enfim, mas ao mesmo tempo também, por exemplo, para quem chega, para um cara como o Djonga, a separação entre o funk e o rap faz o menor sentido. Não faz. Não faz, ele inclusive, ele conheceu o funk antes, ele cresceu com essa cultura, e no mesmo lugar que tocava funk, tocava Racionais, que é assim que é, na verdade, não tem essa diferença, essa coisa de assim, aqui, isso não existe. E ele vem desse lugar, tanto é que você percebe nuance das duas coisas no trabalho dele, porque ele vem dessa coisa, né? E o FBC, que foi parceiro dele muito tempo, que tocava com ele, cantava com ele, acabou de fazer, quer dizer, tem um pouco tempo, o disco Baile com o Vor, que é justamente isso, é Miami Bass, relido, baile, funk e rap. Exatamente, né? Exatamente. E é um trabalho que está sendo assim, muito procurado fora daqui de Belo Horizonte. O FBC já se tornou um nome nacional, né? Sim. E o VOR também, que é o que cuida dos beats dele lá. Tudo raiz lá dos bailes lá de Venda Nova, do Vilarinho, né? Sim, não, é muito massa isso, você vê essas pessoas ganhando essa repercussão. E é isso, né? Como é que as coisas vão se desenhando, né? Assim, aí eu vejo isso, aí voltando, com o olhar de hoje, por exemplo, é impossível dizer que o BH Canta e Dança não era um evento hip hop, entende? Talvez com o olhar ali do meio dos anos 90, as pessoas falassem assim, não é tanto, porque o rap é isso aqui, o funk é isso aqui. Mas hoje... Hoje é impossível falar, hoje não faz sentido isso. Até tinha uma discussão também, que inclusive... até meio careta, na verdade, né? Porque de uma coisa da politização do rap ser politizado e o funk não. Né? E isso é uma bobagem, porque o rap era politizado porque falava explicitamente da questão racial nas letras. O funk também fazia isso em alguns momentos. Mas como o funk estava muito mais ligado a uma coisa...
as letras estavam mais ligadas à questão da diversão no baile, das relações amorosas, de outra coisa. Então ali tinha uma postura meio de, não, isso aqui é uma alienação, sabe? É uma bobagem. E aí depois vai... Porque, na verdade, o simples fato de você ter jovens negros da periferia, ou jovens não negros da periferia também, fazendo uma música que diz, assim, que diz do cotidiano deles e que leva a diversão para lugares onde o Estado está ausente, o que é mais político que isso? Isso é extremamente político. E outra coisa, se colocar num lugar de existência e resistência, onde grandes meios de comunicação e uma própria patrulha do bom gosto ligado a uma crítica musical não os reconhecem como artistas, no entanto eles existem. É Isso interessante que essa coisa dessa visão aí que você chama de patrulha do bom gosto, hoje o rap entrou, a patrulha está aceitando o rap, mas ainda tem muita resistência ao funk, né? Sim. Muita mesmo. E embora vários artistas coloquem a questão da batida do funk, que é muito original, que traz elementos até do candomblé, dos ritmos afro-brasileiros e tal. Mas a respeito do funk, eu queria lembrar uma coisa que eu assustei quando eu descobri. Uma vez eu entrevistei o DJ Malboro e ele me falou, eu falei, mas aqui em Belo Horizonte não tem muito funk. Ele virou para mim e falou assim, quem te disse que não tem? Sabe aquele... É som de preto, é favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Isso veio de Belo Horizonte. Aí eu, como assim, Belo Horizonte? O MC Baby, daí. E aí ele me contou a história de que a Milk e Chocolate, não é? Os músicos que levaram esse refrão para o Brasil, os dois cariocas, eles estiveram aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, e ouviram esse menino cantar isso. E naquela época, não fizeram por maldade, mas levaram e colocaram na música deles. E aí o rapaz procurou o Malboro. Ele tinha, na época, filmava as coisas com a câmera de vídeo, assim, e tinha a data, aquela datinha. E ele mostrou para o Malboro, ele cantando esse refrão, né? E aí o Malboro conversou lá, acho que é o Milk e Chocolate, se eu não tiver engano. Se eu tiver, vocês me desculpem. O Malboro falou, pode olhar, pode procurar aí, ó, tô te dando uma pauta. Porque isso é de BH. E se você olhar com atenção as fichas da faixa, você vai ver o nome do MC Baby lá. Aí eu consegui falar com o MC Baby e ele foi me explicando. Ele era lá da quadra de Venda Nova, que a letra dele era diferente e tal, não é a mesma letra que os cariocas fizeram, mas e ele contando a história dele, que ele batalhou muito na noite e tal. E é isso. Então, a nossa assinatura aí de BH tá aí, vai até aí, né? Que é esse som de preto, de favelado, virou-se um símbolo do funk também, né? Mas Sim. Quando toca ninguém fica parado, poxa, né? Sim, não, verdade. Não, e a relação de Belo Horizonte com o funk, com o funk brasileiro, né? É muito forte, até anterior, porque, por exemplo, na pesquisa que eu fiz do mestrado, né, sobre BH Canta e Dança, por exemplo, tem coisas muito legais, assim. Possivelmente, a primeira mulher do Brasil a gravar um funk, a primeira mulher do funk a gravar funk mesmo, gravou aqui. É mesmo? Que é MC Lu, né? Porque a primeira... Tem a Regina Casé, que gravou no Funk Brasil 2, que eu acho que saiu em 91, não tenho certeza, mas é uma coisa assim, 91, 90, que saiu o Funk Brasil 2, que tava a Regina Casé cantando. A Regina Casé e a... Caramba, gente, me deu um branco aqui agora. Mas enfim, Desi Gonçalves, tá? As duas gravaram no primeiro Funk Brasil, no segundo Funk Brasil. Meu Deus. Gravaram lá. Né? Mas aí foram as primeiras vozes femininas num fonograma de funk. É diferente da pessoa de ser da cultura. Da cultura. Funk, né? Agora, a MC Lu era uma MC carioca que veio morar em Belo Horizonte. Ela andava com o pessoal do hip hop aqui. Inclusive, ela nem se considerava funkeira, se considerava rapper, né? Porque era isso, era tudo junto. Então ela andava com os meninos. Quando saiu a primeira coletânea de rap funk feita aqui, que é o Fábrica Ritmos, produzido pelo DJ A Coisa e pelo DJ Joseph, ela tá cantando lá.
Então, possivelmente, a primeira voz nacional de uma mulher do funk a gravar um fonograma Foi aqui em Belo Horizonte, possivelmente, Que assim. bacana. E a gente não tem nenhum registro. Eu não tenho nenhum registro que aponte o contrário, mas, enfim, né? É. Em termos de pesquisa, você não pode afirmar nada, assim. Você pode dizer até onde você chegou, né? Uhum. Aí é o pesquisador falando agora. Eu aprendi a dizer que até onde a gente sabe, né, tá nesse lugar. Então tem muita coisa legal. E até também que alguns dos pioneiros do hip hop da cidade tiveram um papel muito grande no funk, né? Por exemplo, o DJ A Coisa, ele gravou no Funk Brasil 2 também. Ele tinha um grupo chamado Protocolo do Subúrbio. E aí eles foram tentar gravar em São Paulo, mas não conseguiram, aí foram pro Rio. E ele falou, olha, aí encontraram o Malboro, eu acho que falou com eles, olha, eu tô fazendo um disco aqui, mas a pegada é outra. Aí eles, pô, vamos fazer. Aí eles fizeram um rolê Miami Bass ali também. Olha Da só. mesma forma, o primeiro grupo de rap da cidade, que é a União Rap Funk, que era do DJ Joseph, eles também gravaram na época no Funk Brasil, eu não sei se no 2 ou no 3, mas eles O gravaram e Marlboro já estava de olho, já né? tava de olho. É. E aí esses caras rodaram o Brasil cantando funk, Aham. e eles eram dos pioneiros do hip hop da cidade, assim. Então essa relação e é isso também, né? Tanto o Protocolo do Subúrbio com essa música, quanto o Neo Rap Funk com a música que acho que era Melô da Zorra, que eles gravaram, virou uma febre no Brasil, assim, eles fizeram shows em vários lugares, né? Então já tem essa coisa de Belo Horizonte ter essa capilaridade por várias formas, Uma né? coisa que está na história, né? Da Sim, música popular aqui, da música de rua. sim. E preconceito? Foi difícil? É difícil? Foi difícil pro rap se firmar aqui em Belo Horizonte enquanto música negra? Sim, eu acho que permanece, assim, Outro dia foi engraçado, eu fui conversar com uma senhora e falar assim, o Roger é músico, olha que legal, o que que ele faz? Eu faço rap aí. Aí eu falei, e aí, eu falei, pois tá assim, mas tem que ter espaço pra todo mundo, né? Eu falei, isso, tem que ter espaço pra todo mundo, mas o Aham. mais tem que, já diz algo, Tem o né? mais, né? Mas tem Aham. que. Tem um. Eu lembro de quando a gente, lá nos anos 90 ali para 2000, a gente fazendo rap, de ouvir muita gente falar que o que a gente fazia não era música, né? Porque a gente não tinha os Até instrumentos. hoje ainda tem gente que fala Eu isso. sei Não tem bem. melodia, não tem, Não né? tem. Partitura, vamos dizer É, assim. cara, então assim, é um negócio assim. E o que também é uma discussão que tem a ver com a manutenção de poder também de um lugar, sabe? Eu penso assim, é um jeito de você desqualificar pessoas que não têm acesso a um conhecimento formal que é eurocêntrico e que diz de um outro lugar, como se porque quem determina como a música tem que ser feita? Quem determina o que uma música deve ter em termos de elementos? A música eletrônica, então, não é música, porque ela foi feita de forma digital e por aí vai. E ao mesmo tempo também ignorar que e o rap enquanto forma de arte, ele tem suas próprias regras, né? Porque e aí tem outra leitura também, porque se as pessoas estão querendo entender música a partir de um ponto de vista europeu, ou a gente está fazendo música de um outro lugar, é uma construção diaspórica negra no Brasil, A África, né? e de um contexto urbano, é, um contexto urbano pós-industrial, de uma releitura de uma cultura que vem de Nova York, sabe? Então, não cabe, assim, é Mas uma chupada da Jamaica, né? chupada da Jamaica. A Jamaica vai para Nova York, de Pois certa é. forma, né? Com o Herc. Não é tão americana, tão Nova York, bacaninha, Big Não, Apple, não. É meio da não, Jamaica. vem. Vem da Jamaica, mas também ela só é possível ser da forma que foi Porque foi em Nova porque foi em York. Nova York. Lógico. Porque se o Herc fizesse a mesma festa na Jamaica, ele faria uma festa diferente. Ele não teria É. feito uma festa com James Brown, com Aham. disco music, sabe? Aham. Seria outra coisa. Mas sim, a Jamaica é importante. E o negócio é que é uma grande teia, né? São É. todas releituras. Mas eu falo assim, o principal, acho que é essa coisa de entender que essa régua de entendimento do que é arte e o que não nos cabe, sabe? Assim, e um negócio que eu acho muito importante dizer
é que hoje o rap ele é mais aceito, mas assim, na verdade, uma coisa, a gente não tem que se preocupar em ser aceito, a gente se legitima. Nós nos legitimamos, sabe? Assim, o aceitar ou não é um problema do outro. É a mesma, porque isso está ligado a uma outra coisa, que está ligado a uma visão de classe, está ligado a um racismo cultural também, e isso não é problema nosso. Né? Por exemplo, é a mesma coisa de eu só me legitimar quando o outro me legitimar. Não, mano, desculpa, eu já sei que o que eu tô fazendo aqui, o problema é seu, não é meu. Eu já sou, né? Eu já sou, sabe? Tem a ver com... A gente não vai se curvar ou se dobrar pra caber na régua do outro. Não é essa a questão. E o rap, ele tem feito a própria a própria régua, né? Em Sim. termos de linguagem e esse diálogo com o funk, ou esse amálgama, não sei como dizer isso. Você é influenciado pelo funk? Você levou o funk para o seu trabalho, de alguma forma, batida, o seu DJ, Não, o ritmo? eu acho que eu não levei. Eu acho que eu não levei. Primeiro, assim, duas coisas. Me falta a malemolência e o talento, sabe, pra coisa. Eu não tenho esse talento, não. Até outro dia eu pensei, pô, eu fazendo um funk, pô, não tenho esse talento, né? Deixo pra quem tem. Mas, assim, inevitavelmente o funk é uma referência pra mim. Mesmo que ele não seja explícito no meu trabalho, né? Porque, por exemplo, quando eu me comecei a me interessar pelo hip hop, pelo hip hop, eu me interessei, apareceu ali o Funk Brasil, do DJ Malboro, e quando isso apareceu, eu devia ter o quê? Eu devia ter 11 anos. Mas já comecei a me interessar. Eu com 11 anos eu conheci várias coisas ali. Com 11 anos eu conheci o Funk Brasil do Malboro, né, que eu ouvia muito. Então, há uma influência. Eu ouvia Ademir Lemos sem saber que o cara era uma figura importantíssima para a história do funk, do soul no Brasil, né? Tava ali. Eu vi aquelas primeiras músicas em português ali, do Miami Bass ali e tal, antes mesmo de conhecer o Miami Bass. E o interessante das letras é que elas vinham em inglês, eles criavam, né? Criavam Em versões. cima, ouvindo em inglês, já criava versões em português. É muito interessante essa coisa, né? Sim, legal demais. E aí depois também eu fui... Mas que mais que você escutava? Você escutava o funk do Marlboro, que mais? Com os 11 anos lá. O funk do Marlboro ali, 11, 12, 13. Eu ouvi Kraftwerk, né? Na época eu falava Kraftwerk, né? Que é como estava escrito. Depois eu fui entender como é que se pronunciava, Kraftwerk. Aí eu via Kraftwerk, assim, eu falava, caraca, isso era muito legal, assim, né? Porque tinha uma coisa rolando que todo mundo no bairro tava ouvindo essas coisas, né? Vocês ouviam o quê? Não era no rádio? Era no rádio? Era na televisão? Não. Era fita cassete? Tinha os caras que compravam os discos, né? E aí tinha as figuras do bairro que tinham os discos. E aí Qual bairro? No Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Tinha um cara no meu bairro que era o Rony, que eu até agradeci ele na minha dissertação de mestrado. Ele não sabe disso. Porque a primeira vez que eu vi alguma coisa ligada ao hip hop foi com ele. E eu nunca não falei com ele isso até hoje, que a gente não conseguiu se encontrar. E o que era que você ouviu lá? O que foi? Você lembra? É porque... Ai, qual que era a música? É porque é o seguinte, ele parecia uma figura saída direto no filme de Spike Lee. Sério, cabelinho assim, na régua, tênis cano alto, dançava um break em cima, assim, lindo. Eu achava maravilhoso aquilo ali. E aí eu tava ali, poxa, eu tava matando aula, eu era desses, né? Era desses. Pessoal, não era menino... Não, mas o negócio da escola de matar aula não era nem porque eu era uma criança, um adolescente difícil, é porque a escola me afastou. Era um ambiente difícil pra ficar, sabe? Assim, depois eu fui entender que a questão racial foi por causa de racismo. Foi pesado, era pesado pra todo mundo, né? Depois, isso, eu só consegui elaborar isso muito pra frente. Mas eu não queria ficar lá, né? E aí eu tava matando aula e tal, e aí tá lá, ele andando na rua, cena de filme. Rádio Box, aquele... Gente, Rádio Box, que nem o filme do Spike Lee com mesmo. toca-fita. E ele era um cara que já tinha seus... Ele já tinha seus 18 anos já, sabe? Pô, estiloso, assim, né? E cabelo muito bonito ali na régua ali, tipo...
Inclusive com o mesmo corte que o Spike Lee usa no Faça a Coisa Certa. É o mesmo corte, igualzinho, aquele quadradinho. E ele tava com o radinho lá, a música era I Want You Back. E ele passando ali e tal, e dançando aquilo ali na rua. E os meninos atrás dele, os meninos lá do bairro que a gente conhecia, né? Ele já frequentava os bailes nessa época, né? No bairro não tinha. E eu vi aquilo ali, eu falei, nunca mais esqueci essa música. Eu falei assim, caraca, que negócio foda. Eu não sabia que aquilo ali, na verdade, aquele primeiro contato, era uma coisa que que esse ritmo nunca mais saiu. E eu comecei a me interessar por coisas que se parecessem com isso, assim, né? Eu já tinha ouvido algumas coisas, mas ao ver ele ali, foi uma coisa que marcou. Aí eu ia pra casa dele, pedia fita emprestada, disco emprestado. Ele tinha os discos da Cashbox, Furacão 2000, Sul Grand Prix, que eram as equipes de som. Ele tinha esses discos todos, tinha E ele fita. emprestava? Às vezes sim, mas eu tinha que insistir muito. Eu tinha que ir lá várias vezes, eu tinha que ir lá, aí amanhã eu empresto, aí eu ia de novo. Aí ele via que ele existia e acabava emprestando. E Mas, depois que você virou artista, você tem que, pois né? Olha não, só, a culpa é sua. Foram os dias que você me emprestou. sim. E esses discos também me levaram de volta para a escola também, né? Ah, é? Foi, porque teve entre os meus 12 anos, assim, 17, eu estava fora da escola, né? Não, por exemplo, eu não consegui. Primeiro que minha mãe nem sabia, mas eu ia pra escola e não entrava, né? Eu não conseguia ficar. Então eu ia então repetindo de ano, e não contava pra ela. Quando minha mãe descobriu, ela ficou muito arrasada na época, assim. Porque, poxa, ela sempre falou pra eu estudar, né? Então ela falou assim, poxa vida, por que você tá fazendo isso? Né? E eu não conseguia, obviamente fiquei com vergonha, né? Mas eu não conseguia ver nenhum futuro ali pra mim. Aí vem a música, veio o hip hop, e com o hip hop eu começo a entender qual que é a importância de pessoas como eu, jovem, negro, estar na escola, né? E até porque também eu estava produzindo um discurso que era de incentivar os meus a ocupar os espaços. Eu não estava fazendo. Eu falei, poxa, eu preciso ser coerente, não vão me cobrar. Então, deixa eu ir para lá. Então, aí nisso me faz voltar para a escola e me faz retomar os estudos e ir para a faculdade e ocupar esses outros espaços, assim. Então, toda a minha história está totalmente ligada à história acadêmica, a formação que eu escolhi, está tudo ligado à vivência no hip hop. E aí, isso tudo culminou no seu mestrado. Exatamente. E qual é a conclusão que você chegou na sua dissertação? Bom, a primeira pergunta da dissertação, né? A dissertação era uma discussão sobre qual que é o papel do BH Canta e Dança, o evento de rua, no, no atual contexto e cenário do hip hop em Belo Horizonte, né? Qual que era a grande influência dele nisso. E aí a conclusão é que ele foi muito influente, assim. Tanto na formação de artistas, quanto também, direto ou indiretamente, no primeiro registro fonográfico de rap / funk da cidade, né? Além também de uma formação de jovens, né? De jovens periféricos, no sentido do que diz respeito à cidadania, porque Conscientização, né? conscientização e de entendimento de que a cidade pertencia a eles também, de ocupar esse lugar, né? Porque um negócio do canto e dança muito legal, que é isso, né? Que era você ver ali jovens que só passavam pelo centro, né? Muitas vezes trabalhando, ou às vezes nem isso, porque estavam muito distantes ali, mas naquele dia a festa era deles, né? E estavam ali dançando, e aí com amigos que estavam no palco, que eram artistas, né? Meu amigo é artista ali tocando, sabe? E num contexto em que essa manifestação não é vista como arte. A arte é outra coisa, isso aqui é outra coisa, mas ali não. É o artista, né? E a Praça da Estação também não era esse reduto, hoje vamos dizer assim, chique da cultura, né? Porque depois teve a reforma e Sim. tudo, ali virou um point cultural, mas nessa época não era assim. Não era, Era não era. um lugar lindo, histórico, mas deteriorado, né? Bem deteriorado, né? Bem deteriorado. Mas que no canto e dança era um lugar que ficava lindo, assim, né? Mas eu acho que o que firmou mesmo a Praça da Estação enquanto ponte cultural,
agora nós estamos aprendendo que tem o canto e dança, foi o duelo, foi os jovens ocupando aquela praça, fazendo carnaval, fazendo a Praia da Estação, né? Sim. Eu acho que é um local assim que ele não se impôs de cima para baixo, não. Eu acho que tem uma coisa de baixo para cima, tanto dos jovens negros, periféricos e tal, quanto do pessoal mais de classe média mesmo, que fez o movimento do Praia da Estação, né? Sim. Protestando contra restrições que a prefeitura estava colocando na época a ocupações e manifestações na rua, né? Que não podia, tinha que tirar isso, tinha que tirar documento, não sei o que, não sei o que, e o pessoal veio e isso tudo culminou no carnaval, né? Vamos democratizar. Peraí, a cidade é do povo, É do né? povo É do povo. mesmo. E isso, os movimentos culturais são de resistência sempre, né? Uhum. Eu acho que, inclusive é isso, né? A cultura, ela é essencial para a formação das pessoas, de várias formas. Tô falando, é até redundante dizer isso, mas é isso. E ela também, ela não é um lugar de conformismo, não é mesmo, né? Tem uma visão mercadológica que entende isso como, isso aqui é só para eu me distrair. Não que o entretenimento não seja importante, é essencial, não estou dizendo de forma alguma que o entretenimento é coisa menor, de jeito nenhum, né? De forma alguma. Mas a arte, os movimentos culturais, ele tem esse papel de contestar também. Mesmo que não seja através de um discurso claro e explícito, mas o fato dessas manifestações teimarem em existir, a despeito do que estão dizendo, do que estão fazendo, do que estão pensando, isso já é extremamente político. Foi assim, por exemplo, foi assim que o BH Canta e Dança. Eu acho que, bom, na pesquisa que eu fiz, conversando com o Lucinéia do Carmo, né, e Flávio Pereira, a gente nem chegou a falar da carga de preconceito que esse evento sofria, e sofreu com certeza, né? Com certeza. Mas o fato de reunir aquela juventude negra na cidade, né, um evento produzido por 3 jovens negros na época, com essa pegada dessa cultura que era tratada como subcultura. Isso era muita resistência, né? E o Pelé é um grande articulador que conseguia conversar com vários setores da sociedade para que a coisa acontecesse. Ele era um puta articulador realmente nesse sentido. Mediador, né? Mediador, é um cara que era isso. Uhum. Exatamente. E hoje, como é que você vê o cenário, a relação da cidade com essa cultura de rua? Melhorou? Eu acho que melhorou. Preconceito sempre vai haver, sabe? Assim, isso aí, né? Eu estava até contradizendo um pouquinho do que eu disse da militância que a gente trabalha com o objetivo da militância um dia se tornar obsoleta. É porque essa é a utopia, né? A utopia, e a hora que eu falo militância obsoleta, para não ser mal compreendida, é de que a gente está, por exemplo, a luta antirracista tem o fim de o racismo um dia não existir para alguém. Alguém precisa viver uma sociedade em que as pessoas não sejam julgadas pela cor da pele. E por outras questões culturais também, né? Então, o objetivo é esse. Com certeza eu não vou viver para ver isso, né? Mas é isso. Agora, o que eu estava dizendo nesse sentido é que as pessoas ali, elas estavam... Hoje a gente vive um contexto do hip hop em que o preconceito ainda existe, né? Ele tá colocado, mas é uma cidade que aprendeu a entender e a respeitar a cultura hip hop como parte da identidade da cidade. Hoje isso é muito gratificante, perceber que é muito difícil alguém que circule pela região central de Belo Horizonte, nas atividades culturais, e que não reconheça o hip hop como uma atividade que é parte da identidade da cidade, né? A gente tem isso não só no duelo de MCs, mas as empenas que estão colocadas nos prédios através do Cura e outras atividades, grafiteiros que fazem isso sem estar ligado em um grande projeto. Então, o grafite é parte da paisagem urbana, da mesma forma que pensar no duelo de MCs é pensar, talvez não, com certeza, no maior evento de ocupação urbana, aberta, do centro da cidade, sabe? De entender o Djonga como talvez um dos maiores... Não, com certeza um dos maiores representantes da música produzida em Minas Gerais hoje é o Djonga, né? Isso é sem dúvida. E talvez o maior,
talvez, né? Mas um dos, com certeza. Então, isso tudo, e o FBC também, então isso tudo coloca o hip hop no outro lugar, né? E ao mesmo tempo também em outros aspectos, a gente perceber a quantidade de pesquisas acadêmicas que são realizadas hoje, tendo hip hop como tema, e isso também, ao mesmo tempo em que o hip hop não depende desses espaços para se legitimar, mas é importante ocupar esses espaços. Não tem a ver com pedir bênção para ninguém, mas tem a ver com um lugar de que nós, enquanto cidadãos, a gente também, isso nos pertence também. Então vamos ocupar, né? E ocupar demonstrando o quanto essa história traz de riqueza para a cidade, né? O quanto essa história ela tem pessoas que contribuíram muito para que a coisa fosse como é hoje. Falando nisso, hoje, hoje sexta-feira, né, você vai se apresentar na Casa Matriz, que é também um berço da cultura independente de Belo Horizonte. Ela funcionou muito tempo ali no Barro Preto, né, depois fechou por causa de pandemia e dificuldades, e agora está funcionando no sindicato, na Casa do Jornalista. E você sempre tem ressaltado a importância da Matriz para a cultura de Belo Horizonte. Né? É super simbólico você se apresentar lá agora, né? Fazer esse show presencial. Fala um pouco da Matriz e da importância da Matriz aí para a cultura de Belo Horizonte, por favor. Nossa, acho que qualquer coisa que eu disser sobre Matriz é pouco, assim, para falar da importância, né? Mas vamos lá, falando especificamente do rap, né? Porque acho que é importante para toda uma cena musical, cultural, underground da cidade. Mas falando do rap, por exemplo, da minha vivência, o primeiro lugar que eu cantei no centro da cidade foi no Matriz. Foi no Matriz, que ficava debaixo do edifício JK. Exatamente. Né? Na verdade, naquele período ali, quando eu cantei ali, o Matriz, na verdade, ali só ia virar Matriz, tipo, 2 anos depois, assim, né? Eu cantei ainda no antigo Caverna Rock Bar. Era o Caverna Rock Bar que tinha o Terça Black Soul, que os caras da Black Soul faziam lá. Foi o meu primeiro evento, primeira vez que eu cantei pros caras do rap, pra nata do hip hop da cidade, né? E passei uma vergonha danada, porque os caras eram... Eu não tinha as habilidades ainda, né? Mas, enfim. E aí depois, quando virou Matriz, assim, tudo foi o lugar que recebeu vários artistas de rap. Acho que foi a casa que mais recebeu artistas de rap de Belo Horizonte, né? Com certeza. Porque durante esse período, sem BH Canta e Dança e sem duelo de MCs, os MCs se encontravam nos eventos que o Edmundo fazia. O Edmundo, o Edmundo que é o dono da Matriz. E Edmundo e Andréia, né? Os dois. Tanto no Calabouço, né, lá atrás, quanto no Matriz ali, que era onde a gente se encontrava para fazer as nossas apresentações. Então foi um espaço importante de formação para vários MCs, né? Muitos deles nem exercem mais a função, mas isso nem é o mais importante, né? Acho que assim, o fato daqueles jovens terem tido a possibilidade de subir no palco e fazer aquele trabalho, mesmo que sem registro posterior, mas já é muito importante, né? E para mim foi essencial, né? Então, o Julgamento, quando a gente antes da gente ter gravar disco e tudo. Julgamento era uma banda, isso, né? Tinham quantas pessoas? Nossa, Julgamento. É muita gente. Era 8 pessoas no palco. E tinha guitarra, bateria e tal. Baixo, bateria, guitarra. E muito hip hop, mas ela não era uma banda de rap, assim, ou era? A gente se entendia como banda de rap, mas todo mundo lia a gente como uma banda de rap, rock. E eu lembro que muita gente falava assim, não, o melhor show de rock que eu fui na vida foi o de vocês. Aqui, ó, Julgamento. Esse disco aí, No Foco do Caos. Julgamento. E aí, mas o show tinha uma pegada de rock muito forte mesmo, né? Que acabava surgindo de uma forma... Sabe que não era nem intencional? A gente estava com a cabeça de fazer rap, né? Simplesmente. Mas só que a gente entendia também que o nosso rap podia ter qualquer sonoridade que era rap. A gente podia colocar... se a guitarra fosse necessária distorcida, ela ia entrar. Né? Se fosse necessário entrar a batida do maracatu ali e tal, ia entrar. Então a gente se colocava nesse lugar, né? Mas foi isso, assim. E o Julgamento teve essa
A gente teve a oportunidade de tocar na Matriz várias vezes, né? Assim, muito antes da gente ter espaço em outros lugares, né? Depois a gente foi tocar, a gente teve espaço nos festivais e tudo, mas o Matriz foi essencial. A banda durou quanto tempo? Ai, deixa eu ver aqui. Mais ou menos. Uns 23 anos. Isso tudo? Eu acho que 20 anos, 23. Acho que sim. Porque. Mas só que aí também tem o seguinte: o primeiro disco só é gravado em 2008. Né? Só 2008 que saiu o primeiro disco. E aí a gente, do primeiro disco até o último disco, que são 3 discos, na verdade, né? Nós gravamos pouca coisa, na verdade, nesse período. São 10 anos, então de 2008 a 2018, né? Que é o Boa Noite é o terceiro. E aí, assim, há uma possibilidade ainda, a gente está em conversado, de fazer um revival, julgamento, não com a intenção de gravar nada, mas a gente fazer show mesmo, sabe? Porque tem uma história, é uma história que tá aí, tá viva, né? E a gente tá aí ainda. Matriz tá lá, casa nova, exatamente. Né? Palco não vai faltar. Sim. Né? Tanto é que a gente continua muito, muito conectado, todos os integrantes ainda são muito conectados uns ao outro, sabe? Assim, virou uma família mesmo, né? É um negócio. Tanto que, por exemplo, quando eu fui fazer meus discos solo bem entre aspas, né? Sempre ressalta isso. Eu gravei no estúdio do Gifone, o último para Romper Fronteiras foi o Gifone que produziu. Meu irmão Ricardo HD participou de uma faixa da etnografia suburbana e por aí vai. Aqui, você contou um caso do cabelinho na régua, do seu amigo lá do Jardim Alvorada. E eu tô vendo que o seu Black Power é bem clássico. Clássico. Né? E eu sei que uma vez o Mano Brown veio aqui a Belo Horizonte se apresentar num festival e tem uma foto sua, do Djonga e do Mano Brown, e que ele ficou assim, encantado com o seu cabelo, porque enquanto todo mundo está inventando aqueles cortes, né? Eu queria que você falasse para mim qual é o papel que o cabelo tem para o negro, para essa coisa da autoafirmação do negro, porque é uma discussão que transcende muito a questão de estética, shampoo, essas coisas, né, Roger? É uma coisa de linguagem mesmo, né? Sim. Vamos lá, né? Primeiro, assim, um dos... Acho que um dos aspectos mais atacados, né, nas ofensas raciais, dos mais recorrentes, é a questão do cabelo da pessoa negra, né? Cabelo ruim, cabelo né? ruim, esse bombril, ninho, essa coisa. Então é uma característica sempre atacada, sempre muito atacada. Tem outras também, mas essa é muito recorrente. Essa tem um lugar especial ali. Que tem a ver, e isso eu acho que... E aí você tem um processo aí... Claro, eu acho que não tem nenhum problema das pessoas alisarem o cabelo, não é isso, não estou dizendo isso, não. A grande questão é a razão pela qual você faz isso. Se você tá fazendo, se a pessoa está fazendo porque ela quer, mas entendendo que o cabelo dela é bonito do outro jeito, o crespo natural ali é bonito também, mas ela quer mudar, ela faz o que ela quiser. Agora, a grande questão é quando isso é feito para atender uma certa estética... Uma ditadura estética, de embranquecimento, né? De você, olha, eu no caso da mulher, sou só uma mulher bonita se meu cabelo tiver aquele aspecto de cabelo branco, europeu, não sei o que, sabe? Assim, é isso. E o homem negro também não escapa disso, né? Não escapa disso. Então, uma forma de embranquecer é você... Nos embranquecer a gente meio que renegar essa característica tão marcante nossa. Aí eu acho que o Black Power é uma coisa de uma afronta, na minha opinião, que é de um lugar assim de você dizer, olha, esse aqui sou eu. Meu cabelo é esse aqui, e aqui eu não tô escondendo ele. Tenho orgulho disso aqui, traz uma questão do orgulho, além da questão da luta política que está ligada ao Black Power também, né? Então tem tudo isso, assim. Eu acho que esse entendimento assim, do Black Power, para mim, ele começa ali, talvez com o Rony, sabe? Dançando break ali na minha frente. Depois ali eu fui ver, tinha um MC da primeira geração do hip hop também da cidade, que era o Mr. Mad J, que ele tinha um black redondinho, né? Também nunca falei isso pra ele, não, mas foi o primeiro cara que eu vi com um black redondinho, assim, e eu ficava impressionado. Eu falei, caramba, que cabelo é esse, que massa, né? E toda uma atitude ali. E aí, beleza, aí teve um tempo, e durante muito tempo eu raspei, mas eu raspava porque, nesse período de eu raspar,
era muito mais a ver com uma coisa de ter o cabelo igual do Dr. Dre, por exemplo. Não tinha a ver com de negar a negritude. Era uma coisa porque o Dr. Dre raspava, pô. O Dr. Dre era uma das minhas referências. Dr. Dre, Chuck D, né? Então Os americanos. dois rappers americanos. Dr. Dre, Chuck D, Mano Brown também É. raspava. Poucas vezes o Mano Brown usava cabelo black, né, ao longo da carreira do Racionais. Então, Por isso que ele te elogiou lá. Acho que quando ele te viu, ele falou, opa, esse aí. pois é. Não, esse dia foi muito engraçado. Eu tava lá, tava o Djonga e o Brown conversando, era no camarim do show. Eu tinha encontrado com o Djonga um pouco antes, mais cedo e tal. E, pô, ele foi super receptivo, ficou me abraçando e tal, não sei o quê. E o Djonga é um cara que, ele sempre foi muito carinhoso comigo das vezes que a gente se encontrou. Nós não somos necessariamente amigos porque a gente não se conhece direito, né? São outras gerações, né? Exatamente. João acabou de fazer 27 anos, ou 26 agora, né? Sim, 27. 27, você tem 40, são outras gerações. Outras gerações. São gerações diferentes. Mas ele sempre me tratou com muito carinho, assim mesmo. E aí esse dia, eu achei muito legal, foi generoso da parte dele, assim, porque eu estava nesse evento, eu estava trabalhando como assessor de imprensa nesse dia, né? E aí eu desligo O artista do assessor de imprensa. Nessa hora eu assumo um modus operandi que é de, assim, sabe, são posturas diferentes, né? Então, são papéis diferentes, inclusive, né? Então, não misturo as coisas mesmo. Então, tava lá o Djonga lá, conversando com o Brown, eu tava lá só, assim, na minha, tranquilo, para mediar alguns papos que eles iam fazer. E aí, tinha um jornalista do estado, da Folha de São Paulo, que queria conversar com eles, né? Aí o Djonga foi e falou assim, poxa, Roger Def é um cara super importante pro rap da cidade aqui, tá aqui há muito tempo, tá aí há muito antes de eu começar, ele já tava aí e tal. Aí o Brown, pô, é mesmo? Aí o Djonga, esse cara tá aí tem muito tempo e tal. Aí o Brown, pô, caramba, hein, cara, que isso, hein, você tá aí tem um tempão. Eu falei, pô, e esse Black aí? Pô, tá aqui, poxa, clássico, hein, clássico, vamos fazer foto e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vamos fazer. Aí quem fez a foto foi até o jornalista da Folha de São Paulo, que agora eu esqueci o nome dele, até uma hora eu lembro. Mas aí. E o Brown dirigiu a foto. O Brown dirigiu. Aí que tá o negócio. O Brown falou assim: não, abaixa aí, vamos fazer essa foto direito. Isso. Aí já dirigiu, já fez a foto e saiu o clique, né? Aí foi isso, assim. Foi muito legal esse negócio. Depois eu olhei aquela foto também, que ela é encontro de gerações do rap, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque ali você tem o Brown, que é uma referência incontestável do estilo no Brasil, né? Do rap em português, assim. E aí você tem, pô, tô eu ali no meio, né? Que é exatamente bem no meio mesmo da coisa. E o Djonga que vira essa referência contemporânea, né? e de Belo Horizonte. Então você tem um cara que me influencia e que eu tô representando ali um caminho do meio desses anos de resistência no hip hop, para que possa surgir um Djonga, né? Particularmente, obviamente, que o Djonga não deve nada a mim pessoalmente, assim, né? A história dele é dele, né? Ele construiu a caminhada dele. Mas que ela seria impossível sem a resistência que várias pessoas tiveram para que o hip hop permanecesse, né, esse tempo até chegar como nele. dizia o início da nossa conversa aqui, o rap é compromisso, né? Exatamente. Continua sendo. Sim. Né? O Roger, para encerrar nosso papo aqui, a gente sempre tem a tradição de pedir ao convidado uma dica cultural para a pessoa fazer no fim de semana. O que você recomendaria? Pode ser um livro, um filme, um show? Não, gente, vamos lá então, né? Já que a gente tá falando de hip hop, tem uma série na Netflix chamada Hip Hop Evolution, tá? Ela é muito legal porque ela trata do hip hop da gênese até chegar ao momento atual, assim. Então ela tem, não sei se ela tem 3 temporadas ou mais, mas ela pega esse comecinho todo do Kuhurk, do África Bambata, até chegar num outro momento de leitura, principalmente focado no hip hop norte-americano. Jay-Z. Né? Jay-Z, essa turma toda. Mas é bem legal, é bem didática no sentido de tratar do hip hop. É um documentário, é uma série documental feita por um pesquisador canadense, um rapper canadense, né? Que
Eu não sei se tem a ver com a pesquisa de doutorado ou de mestrado dele, não tenho certeza, mas o fato é que é um rapper que faz a pesquisa. Eu me identifiquei muito também, porque eu também sou rapper pesquisador, né? Rapper pesquisador. Então achei bem legal. E é legal porque, por meio desses vídeos, a gente consegue compreender a cultura hip hop enquanto cultura, né? Sim. Então, às vezes, muito preconceito, muito coisa cai por terra quando a gente vê aquela coisa, aquela elaboração. E Sim, tal, né? sim. Olha, a minha dica, então, você estava falando de praça, de tomar as praças, eu achei muito legal. A Quick companhia de dança, que é de 2 bailarinos que foram do corpo, eles vão dançar na praça de graça nesse fim de semana, sabe? No sábado, dia 18, às 16 horas, eles vão dançar na Praça Floriano Peixoto. E no domingo, dia 19 às 16, lá no Parque das Águas, no Barreiro. Eu achei super bacana porque é uma forma de levar a dança para mais perto das pessoas, e não só aqui na região Centro-Sul, né? Uma região, digamos assim, mais elitizada da cidade. Eu acho bacana levar para o Barreiro também. Não é a dança de rua, é a dança mais contemporânea, mas eu acho que é bacana conferir, é de graça, né? Tá fazendo frio, mas os dias estão bonitos, as noites estão bonitas. Eu acho que é Fica a dica aí, eu acho que é bacana. Sensacional. Queria te agradecer muito a sua colaboração e a sua aula de hip hop de Belo Horizonte. Que isso. Sucesso lá no show. Obrigado, né? Obrigado. E eu sei que está vindo um terceiro disco aí, então na hora que você soltar o seu terceiro disco, você vem cá contar pra gente o que você está aprontando dessa vez. Falou? Pode deixar. Tá a caminho. Muito obrigado, gente. Valeu demais. É isso. Tá bom?